Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Uma coisa que se debate muito na internet, eu já vi esse debate em alguns outros canais, é a respeito de a qualidade da mídia física. O que é a mídia física, né? É ao invés de você ter um arquivo digital de alguma coisa, você prefere ter a mídia física, ou seja, você prefere ter o elemento físico da coisa. Por exemplo, vamos lá, um livro. Você hoje em dia tem muitos livros, né? Muitos e muitos livros, principalmente os livros mais novos, já saem no formato digital. É a coisa mais normal do mundo. Mas você continua tendo a mídia física, que é o livro propriamente dito, se você preferir esse contato mais direto, né? Mais objetivo com o livro, o manuseio do livro. Da mesmíssima forma, você pode falar isso em relação à música, que é um dos maiores debates, né? A qualidade dos streamings de música, de você poder ouvir música através dos streamings, ou você ouvir no seu CD, no seu LP, no seu DVD, ou até no seu Blu-ray de áudio, tá? Muito bem. Também a mesma coisa com as histórias em quadrinho, que são as coisas que o nosso canal aqui mais ou menos trata, né? Nas histórias em quadrinhos, você também já tem acesso a muita coisa digitalizada, muito arquivo digital de história em quadrinho, apesar de que é um pouco mais difícil de encontrar, mas você tem. E você pode ter, logicamente, as edições físicas, que também, né, tem muita gente que prefere, né? Muito bem. E, finalmente, os filmes e as séries. A mesmíssima coisa. Você pode ter... Essa já está no sentido um pouco contrário das histórias em quadrinho. Enquanto as histórias em quadrinho, o que domina o mercado ainda é o meio físico, a mídia física, no cinema já são os streamings. Muitos filmes já não estão saindo nem mais em Blu-ray, né? Nem mais em DVD. DVD, então, já era, né? Já acabou. Não estão saindo em Blu-ray, não estão saindo em mídia física, né? Raras são os filmes, raras são as séries que ainda saem em Blu-ray. Então, aí existe essa polêmica, né? Você sabe que eu não gosto muito dessa questão dessa palavra polêmica, eu tenho uma certa bronca dessa palavra polêmica, mas existe uma questão pessoal de gosto, etc. Né? Ah, não, eu prefiro ouvir no streaming. Ah, não, eu prefiro né, ouvir a mídia física. Mas aí entra alguns fatores que têm que ser considerados a favor da mídia física. A mídia digital, seja ela qual for, livro, música, filmes e séries, quadrinhos, ela tem uma praticidade maravilhosa. Você carrega um celular praticamente no seu bolso e você tem tudo isso ali. Realmente isso é um espetáculo, né? É sensacional. Você carrega para onde você for, num meio bem pequenininho. Se você for um pouco mais exigente, quiser tamanho um pouquinho maior, tal, aí você vai usar um tablet ou você vai usar um computador, né? Um notebook e tal, que aí você vai ter um pouquinho mais de qualidade. Mas aí já começa o problema e as limitações da mídia física, da mídia digital. Primeiro, quando você fala em livro de texto, exclusivamente de texto, realmente a mídia digital praticamente atende 100% a sua intenção de leitura. Existe uma coisa lúdica de manusear o livro, né? Isso não resta dúvida. É uma coisa muito pessoal e que tem que ser avaliado por cada um. Aí eu não vou entrar nessa praia. Mas o fato é que, tirando esse prazer pessoal de abrir um livro, a mídia digital vai te atender muito bem com relação à leitura de muitos livros, vai acumular de uma maneira muito mais prática, né, num aparelhinho, né, num leitor de livros, e você vai ter toda ali a sua biblioteca à sua disposição a hora que você quiser. Além do que, na mídia digital de literatura, você também tem algumas facilidades quando você usa o meio digital. Você tem, por exemplo, a possibilidade de aumentar o texto, né? Ler com caracteres maiores, né? Com letras maiores. E isso facilita a pessoa que usa óculos, tal. Por outro lado, você também tem a facilidade, na maior parte desses
aplicativos de leitura, de você consultar palavras ou referências. Você toca em cima da palavra e você vai ter acesso a outras informações, traduções, dicionário, né, significado da palavra e às vezes alguma curiosidade, ainda mais quando o livro tem aquelas famosas notas de rodapé. Né? O pessoal que não lê livro físico não deve nem saber o que é isso, mas os autores às vezes colocavam explicações de alguma coisa que eles usavam no texto. Eles colocavam uma nota embaixo do rodapé, botavam lá um asterisco na palavra, no termo, e embaixo vinha uma explicação. Isso aí ficou ainda mais fácil no meio digital. O meio digital é sensacional. Você vai lá, tá lá a palavra está grifada de um jeito diferente, ou então tem um asterisco, ou então está na cor diferente. Você vai lá, clica e vem tudo que o autor quer passar para você, quer explicar, quer acrescentar no texto. Isso é muito legal. Quer dizer, conclusão aqui do digital. Na literatura, eu acho que o meio digital atende muito bem, tá? Principalmente para o colecionador, porque existe uma questão muito grave de espaço. Por mais milionário que você seja, bilionário, trilionário, sei lá o que for, você vai ter um problema em algum momento de espaço. Você não vai poder acumular mais livros, né? Livro ocupa muito espaço, estantes ocupam muito espaço, tal. Então, tudo isso aí é complicado. O meio digital, nessa mídia, na literatura, ele é bem interessante. Exceto, aí vem o exceto, quando as editoras capricham muito na mídia física. Fazem uma mídia física que vai além do texto, da qualidade da literatura que você está lendo, desses detalhes que você tem acesso através do meio digital, que é quando você faz uma apresentação muito bonita. Olha aqui a apresentação belíssima aqui de um dos maiores clássicos da literatura, um livro que eu acho completamente obrigatório para todo mundo ler, porque é aquele resumo novelesco de aventura, ação, mistério, tem tudo aqui nesse romance, drama, tem tudo aqui no fabuloso Conde de Monte Cristo, né? E essa edição aqui realmente ela é uma edição que, na minha opinião, para quem gosta de livro, para quem gosta do manuseio, do contato, ela é obrigatória, ainda mais se você já gosta do Conde de Monte Cristo, né? Não é muito mais fácil achar essa edição acho que já está meio esgotada, mas pode ser que você consiga. É uma edição em 2 volumes, tá vendo? Olha que capricho, tem uma janelinha, tá entendendo? Ela é uma edição que tem uma capa muito bonita, né? Muito apropriada aqui, essa obra famosa do Alexandre Dumas. Edição comentada e ilustrada. Aí é que vem o pulo do gato. Quando você consegue uma edição igual a essa, que é comentada e ilustrada, o comentário pode estar no meio digital, isso não é um problema. Mas o ilustrada, aí no meio digital, geralmente fica um pouco mais fraco, tá, gente? É mais complicado. Você já não vai poder apreciar com tanto detalhe as ilustrações. Deixa eu mostrar aqui uma ilustração. São ilustrações simples, são ilustrações de época, porque é um trabalho muito caprichoso, feito, né? São ilustrações de época, são muito legais, tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu digo para vocês. Apesar de que, na literatura, o meio digital atinge quase 100% o seu máximo, o seu ideal, existem situações especiais. Outro exemplo é essa coleção aqui da Dark Side. A Dark Side é uma editora muito, muito caprichosa, tá? Essa aqui eu não falei o nome da editora, mas eu vou falar. É a Azahar. É outra editora muito caprichosa nas suas edições. Então, a Azahar tem algumas edições que merece você ter na sua estante, tá? É o caso aqui do Conde de Monte Cristo. E a Dark Side também faz isso e fez aqui com essa obra aqui. Eles lançaram os 3 livros do Andrew Piper, que são 3 livros de terror, de mistério e terror, muito legais, e lançaram já caprichosamente. As edições já são muito bacanas, porque ela já tem esse detalhe de livro velho. Eles fizeram na capa um trabalho maravilhoso que parece um livro velho, que a lombada já caiu, não sei o que. Na verdade é um livro novíssimo, né? E aqui tem os 3, a criatura, os condenados e o demonologista, que se não me engano até foi o primeiro,
todos eles aparecendo a renda, como se fosse a lombada colada, aquela coisa toda. Então é uma edição muito bacana, muito bonita, realmente, da Darkside, tá? Então, é aquele negócio que eu falei. No meio digital, a literatura atende 90% do seu interesse, do seu limite máximo de qualidade, de tudo. Realmente falta muito pouco. Já em outras artes, vamos analisar. Muito bem. Depois da literatura, eu vou falar do rock. No rock, o que acontece com o rock? Aí é um detalhe. O meio digital são os streams de música. Spotify, YouTube Music, Deezer, não sei o que, esses outros, todos que estão por aí. Muito bem. Praticamente tudo que sai, principalmente as novidades na música, estão todas nesses aplicativos de música. Praticamente todas estão negociadas, foram liberadas nos aplicativos de música. O que você vai ter dificuldade de encontrar? Coisas antigas. Se você é uma pessoa que tem um gosto mais específico, se você é uma pessoa que tem um gosto mais exigente e gosta de músicas lá dos anos 50, anos 60, aí você já vai ter dificuldade de encontrar nos streamings, tá? Isso aí já é uma coisa clara, certa e lógica. A segunda coisa que os streamings sofrem muito é com a qualidade do som. A qualidade do som do streaming deixa muito a desejar. Tá? Deixa muito a desejar. Primeiro, porque muitas vezes os arquivos que eles disponibilizam são arquivos muito compactados, que perdem muito detalhamento na música. Tá? Uma coisa que eu já expliquei diversas vezes aqui no nosso canal é que quando você faz uma remasterização de um álbum antigo, lá dos anos 70, por exemplo, você faz o quê? Você cria, a partir da mídia original, da gravação original do estúdio, que é a gravação top, que é a melhor gravação de todas, você pega e faz uma nova gravação para o meio que você vai usar. Por exemplo, quando você faz uma masterização de um CD, quando os CDs saíram, os CDs tinham uma determinada capacidade de armazenamento, de guardar um arquivo de música, tá? Antes deles, inclusive, os LPs tinham mais limitação ainda na quantidade de música que podiam conter. Eram 20 minutos por lado. Cada lado de um LP, mais ou menos 20 minutos, e com uma determinada quantidade de arquivo sonoro, tá? Aí sinais muito baixos, muito graves, e sinais muito altos, muito agudos, às vezes ficavam de fora, se perdiam. A música ficava um pouco mais, que a gente chama de achatada, muito mais flat, porque fica muito mais nos sons médios, por causa da quantidade de arquivo que você podia guardar. Quando os CDs surgiram, essa capacidade aumentou. Posteriormente, os CDs começaram a ganhar outras camadas e uma capacidade maior de arquivo. Depois vieram, então, os DVDs, que começaram a poder arquivar, inclusive, filme, imagem, que tem um arquivo muito maior. E, mesmo assim, os DVDs comportavam. Finalmente, os Blu-rays, também com uma capacidade ainda maior. Então, toda hora surge uma mídia que tem uma capacidade de arquivo muito maior. Agora você já tem Blu-rays que reproduzem filmes em 4K, com 4K de arquivo. É um arquivo gigante, uma imagem espetacular, som pra caramba, tal. O som hoje em dia até é pouco, porque o som ocupa uma quantidade de arquivo muito menor do que a imagem. A imagem ocupa uma quantidade de arquivo infinitamente maior. Então, o que você acontece? Nos streamings, você bota lá o menorzinho possível, o arquivozinho menor, porque as companhias de streaming, elas têm grandes servidores gigantescos, né, pelo mundo todo, tal, e backups e não sei o que. Mas a quantidade de arquivo que eles guardam é muito, muito maior do que isso. Então, eles são obrigados a guardar arquivos que tenham alguma qualidade, mas não vão guardar os maiores arquivos possíveis, tá? Parece que tem um streaming, que agora não vou lembrar o nome,
que tem arquivos de diversos tamanhos de música. Arquivos de música de diversos tamanhos. Acho que é GoBoost. O GoBoost, acho que é isso. O GoBoost você é o melhor, é o top dos streamings de música, porque você pode ouvir uma mesma música em tamanhos diferentes de arquivo, até arquivos muito grandes mesmo, com qualidade de som máxima. Isso é muito legal. E aí, se você é uma pessoa exigente, um audiófilo, aquele cara que quer ouvir os mínimos detalhes da música cada vez mais profundas, como se você estivesse assistindo os músicos tocando aquilo ali, né? Como se você estivesse ali na frente dos músicos e estivesse tocando. Essa seria a situação ideal para qualquer um que gosta de música, né? Aí, quanto maior o arquivo de música que você tem, melhor vai ser a qualidade do que você vai ouvir. Isso é certo, claro. Então, os streamings, normalmente, a maioria dos streamings perde na qualidade já no arquivo original. Ainda tem a questão da transmissão, que sempre há uma perda também. Além de haver uma perda por qualidade do equipamento que você usa, da sua internet. Tá? O equipamento, é lógico, todo mundo sabe que se você tem um equipamento que a gente chama de high-end, que é aquele top, super profissional tal, você vai ter uma qualidade melhor. Se o teu equipamento é um pouquinho mais baratinho, você vai ter um pouquinho menos e cada vez menos. Isso é uma coisa. A outra coisa é a qualidade da sua internet. Né? Quase todo mundo não tem uma internet com a capacidade de uma velocidade extraordinária. Se a velocidade não é muito compatível, não é muito ideal, você vai ter também uma perda de sinal, uma perda de qualidade sonora. Outro problema gravíssimo dos streamings. E, além disso, você também tem as interferências, que é outra coisa extremamente chata quando você está ouvindo uma música, né? Eu uso tanto eu amo a mídia física da música, não troco ela por nada nesse mundo, mas eu uso também os streams, claro que eu uso, porque eu gosto de ouvir música o tempo todo. Então eu estou na rua, eu estou ouvindo música, eu boto no carro, eu boto no fone de ouvido, né? Quando eu viajo, tudo mais, eu estou lá com fonezinho de ouvido. E aí, logicamente, quanto melhor o arquivo que você tiver, vai ser bom. Isso, sem dúvida, você vai ter a qualidade de som boa. Mas aí, tudo que entra no seu celular interfere na música. Tudo que entra no celular. É mensagem de WhatsApp, é telefone, é de outros aplicativos que avisam. Tudo aquilo avisa no meio da música. Então, é uma poluição sonora, assim, completamente absurda. É uma chatice você praticamente ouvir no seu celular, mesmo que você use um fone de ouvido bom, ou que o teu som no teu carro seja muito bom, tal, beleza, tudo bem, isso ajuda, mas a interferência essa vai continuar acontecendo e não tem jeito, porque você não vai ficar inibindo todas as mensagens, todas as notificações de todos os aplicativos que você tem para não interferir na música na hora que você quer ouvir a música. Você vai deixar, porque senão vai ser um inferno na sua vida, né? Então isso aí é um problema grave, é um problema enjoado. Quando você quer apreciar realmente uma música, curtir só a música, não quer saber de nada, você pega o telefone, não precisa desligar ele não, mas bota ele numa posição lá que ele não interfira ou numa distância maior, bota a sua mídia física lá, o seu CD, o seu LP, que hoje em dia também os LPs melhoraram muito de qualidade sonora, né, gente? Esses LPs mais novos, que foram remasterizados para LP de 180 gramas e tudo mais, que são muito mais estáveis, muito mais agradáveis de ouvir, ou no seu CD, ou no seu DVD, que é ainda melhor, ou no seu Blu-ray de áudio, que aí é estupidamente maravilhoso. E eu estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês dessa situação. Mas antes de eu mostrar alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês de mídia física de áudio, eu quero falar para vocês também de um outro detalhe mais ou menos semelhante ao que eu falei da literatura, que é a questão da aparência, da apresentação, né? Além da qualidade sonora muito superior das mídias físicas, sejam CDs, DVDs, LPs novos, Blu-rays, você também tem a questão da produtora lançar uma edição mais bonita,
mais sofisticada, com vários mimos, com vários detalhes. Aí, meu amigo, fica completamente insuperável e esmaga qualquer streaming, tá? Eu vou mostrar, por exemplo, essa edição que saiu ano passado do The Dark Side of the Moon, um álbum antológico, inesquecível, sensacional, que merece você ouvir na melhor qualidade de som que você puder. E se eu puder amanhã ouvir numa qualidade ainda melhor, eu vou ouvir. Mas no momento, essa edição aqui é o que a gente chama de State of the Art. State of the Art. É a edição em Blu-ray. Edição em Blu-ray do The Dark Side of the Moon, com várias possibilidades de ouvir. Você pode ouvir no sistema Dolby Atmos Mix, você pode ouvir em Surround 5.15 canais, mais o subwoofer 5.1. E o Remaster Stereo Mix, se você quiser ouvir o mais próximo possível daquele original lá dos anos 70. Tá? Que esse Remaster Stereo Mix aqui, sem compressão, sem nada, praticamente o arquivo original da gravação lá do estúdio, lá da Inglaterra, lá do Pink Floyd, né? E essa é uma edição belíssima, é uma edição maior, né? Que é um pouco maior, o tamanho de um Blu-ray aqui mais ou menos, tá? Que vem com uma série de cartões, que vem com livreto, que vem com um monte de coisa. Outra edição muito bacana, também do Pink Floyd, eu vou usar o Pink Floyd de novo aqui, são as edições japonesas, né? Essa edição aqui, ela é lindíssima. Ela é de 2023, do famoso disco da vaca, né? O Atom Heart Mother. É um álbum belíssimo que saiu em 7 polegadas, com vários itens extras, várias coisas, e é espetacular, porque ele contém, inclusive, também um Blu-ray, o Blu-ray especial remasterizado do álbum original, além de outras curiosidades. É o que a gente chama de edição definitiva. Ele traz todo o material que existe guardado pelo Pink Floyd do Atom Heart Mother. Então você vai ouvir o Atom Heart Mother aqui de diversas maneiras possíveis e imagináveis, inclusive ao vivo e não sei o quê, coisa que você não vai encontrar no seu streaming, amiguinho. Não tem jeito, isso aqui só vai ter aqui. Tá? Pode ser que no futuro os streamings até coloquem esses extras de áudio lá, mas você vai continuar perdendo na qualidade, você vai na qualidade do arquivo original, você vai continuar perdendo na internet, na velocidade, e você vai continuar perdendo na interferência de outros sinais. É uma chatice isso aqui, tá? Eu vou parar por aqui, eu tenho umas 2 mídias para falar, mas eu vou parar por aqui porque o vídeo já está muito longo e fica um pouco cansativo. Se você quiser, vá lá buscar no nosso canal o que eu vou falar sobre filmes e séries e quadrinhos. Eu já falei aqui de literatura e de música. Agora eu vou falar de filmes e séries e quadrinhos. Se você chegou até aqui, teve essa paciência de me ouvir, deixa o gostei ou não gostei. Nos comentários, concorda comigo? Discorda de mim? Beleza? Coloca lá. Se inscreva no canal e até a próxima.